Olá, muito boa tarde. Estamos começando a SUFEPEL Comunidade aqui nas ondas livres da Rádio Com 104.5 FM e também mandando o seu conteúdo pelo site o www.radiocom.org.br. O programa SUFEPEL Comunidade tem o oferecimento do Sindicato dos Servidores Federais em Educação de Pelotas e Capão do Leão. Vamos juntos aqui nas ondas da Rádio Com até às 16 horas. Agora são 15 horas e 15 minutos. A apresentação do SUFEPEL Comunidade é deste que vos fala, Aldrovando Jorge. A parte técnica fica por conta de Gil Fernandes. Gil Fernandes trazendo aí todas as informações e, claro, o galderismo de todo dia. Temperatura na Grande Princesa do Sul na casa dos 30 graus Celsius. Tá quente, tem previsão de chuva para o final de semana. Começando a SUFEPEL Comunidade, que traz hoje os seguintes destaques. Entregue os documentos técnicos da fase 2 da sede campestre SUFEPEL. A SUFEPEL esclarecendo a população e colhendo assinaturas contra a PEC 287 de 2016, a maléfica reforma da Previdência. Segundo o Encontro Regional de Aposentados, a SUFEPEL convida os trabalhadores e trabalhadoras para uma reunião que acontecerá na próxima quarta-feira, às 14 horas e 30 minutos. Muito bem, começando então a SUFEPEL Comunidade aqui na Rádio Com, você pode entrar em contato conosco através do telefone, viu? O 3222-1571. Entre em contato conosco, faça a sua pergunta ao vivo, que na medida do possível estaremos aí divulgando as informações. Abri dizendo que ontem lá a sede do sindicato teve aí, então a entrega dos documentos, a parte técnica, né, os projetos, a chamada segunda fase da sede campestre do sindicato. O responsável pela obra, o Henry Gelling, que é arquiteto, entregou essa parte, uma grande cerimônia, a maioria dos diretores presentes lá na sede do sindicato. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele, que já está nos estúdios da Rádio Com. Vamos trazer aí as informações sobre o projeto. Gil Fernandes queria escutar aquela que está na agulha ali, até para fazer um contato lá com o Fossati, ele que faz parte da comissão. E aí depois a gente vai falar um pouquinho aqui com o Henry sobre o projeto A Sede Campestre, que vem se tornando aí realidade. Já voltamos aqui na Rádio Com.
Começando bem o ASUFEPEL Comunidade, aqui nas ondas livres da Rádio Com. É importante dizer que se você quiser fazer contato conosco lá no sindicato, basta entrar ali pelo site, o www.asufepel.com.br, até pelo telefone, o 3278-6116, pelos e-mails, 2 contatos, asufepel@gmail.com e asufepel2@gmail.com. Entre em contato conosco, que a partir disso nós estaremos respondendo os seus questionamentos. Importante frisar que nós estamos montando aí algumas cartilhas respondendo muitas dúvidas do nosso sócio e também da comunidade pelotense sobre a reforma da Previdência. Reforma da Previdência que chega aí para atrasar a vida do trabalhador, né? Sendo um dos itens 49 anos de contribuição. Meninos, muito bem. Já aqui então nos estúdios da Rádio Com, o arquiteto Henry Gelling, ele que foi um dos responsáveis por montar o projeto da parte técnica, né, sede campestre do ASUFEPEL. É importante nós partilharmos isso, né, primeiro a compra do terreno, né, mais adiante então a desenvolvimento então do projeto, né, o projeto arquitetônico, né, com todas as suas fases, todas as suas plantas, né, parte técnica mesmo, parte elétrica, parte hidráulica, parte de construção mesmo, a civil, né, parte da construção civil. Então o Gelling, vou chamar ele de Henry, o Gelling tá escrevendo o texto jornalístico, aí tu, para não citar, pô, Henry toda hora, aí tu bota Gelling, né? Vamos chamar de Henry. Então, o Henry, uma boa tarde para ti, Henry. Bem-vindo aqui ao programa ASUFEPEL Comunidade, um programa do Sindicato dos Servidores Federais, e vai para 2 anos já no ar aqui na Rádio Com. A Rádio Com que é nossa parceira, né? Nossa parceira a divulgar as coisas que não são convencionais, viu? A gente, aquela mídia convencional que diz aquelas banalidades, aquelas coisas que todo mundo está vendo, a Rádio Com não diz. A Rádio Com é responsável por fazer um contraponto. Então, sempre quando você escutar alguma coisa numa mídia convencional, procure escutar e ler outros veículos de comunicação, para que você tenha aí, então, os desdobramentos do caso real mesmo. Então, Henry, obrigado pela participação aqui no ASUFEPEL Comunidade. Queria agradecer a tua presença e também te perguntar, assim, como é que foi construído a sede campestre, essa parte técnica, o que vai ser distribuído no terreno lá do sindicato, que fica aqui 5 quilômetros, 6 quilômetros do centro da cidade? Então, primeiramente, boa tarde, Jorge, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria dizer que foi um orgulho, né, realizar esse sonho que foi promovido pela associação, né, pela ASUFEPEL. Esse trabalho foi desenvolvido com várias cabeças, né, não foi apenas eu que desenvolvi. Então, primeiramente, eu gostaria de citar essas pessoas envolvidas, né, no trabalho. O engenheiro Henry Gelling, que foi responsável pelo estrutural e pelo hidrossanitário, os projetos envolvidos. Gigante Cinche, estrutural e sondagem, Sabrina e Gabriel Vasconcelos Vieira, né, responsáveis pelo projeto elétrico, o levantamento planaltimétrico do Wagner Ferreira e Jorge Tavares, e, por final, o projeto arquitetônico e urbanístico, que foi desenvolvido pelo nosso escritório, pela Guel Arquitetura, né, e a gente desenvolveu todos esses trabalhos em conjunto, né. Então, foi um prazer imenso, eu acredito que um orgulho para todos nós, né, fazer parte desse projeto da associação. Um sonho que o sindicato, né, tem desde sua fundação, né? Para estar dizendo, o sindicato que começou lá há alguns anos atrás, são 37 anos de fundação com aquela definição de associação. Hoje nós temos aí nosso registro e já reconhecido aí como sindicato. Então, o Sindicato dos Servidores Federais em Educação de Pelotas e Capão do Leão. É importante, nós até os veículos de comunicação, quando a gente vai dar uma entrevista, não, mas é a associação, a ASUFEPEL é a associação. A definição, o início lá era a ASUFEPEL mesmo, mas depois que a gente conquistou aí a carta sindical, a gente começou a se definir o ASUFEPEL pelo sindicato. Então, mais um esclarecimento para o nosso amigo Henry e para toda a comunidade que se refere quanto à ASUFEPEL como associação, não mais uma associação, e sim um sindicato que luta pelo servidor técnico administrativo em educação. Henry, a gente sabe que
o terreno onde vai ser construída a sede campestre é amplo, né? Tem uma mata nativa e tem um espaço muito confortável para se construir vários itens. Por exemplo, campo de futebol, piscinas. Queria que tu fizesse um panorama aí do que vai ser construído no terreno aí do USFPEL. Bom, então, começando pelo terreno, realmente é uma área muito grande, né? Chega a quase 5 hectares. Ela atravessa nessa área também um curso de um riacho, né? Então é uma área muito bonita, com mata nativa, vegetação nativa. A partir desse terreno e das solicitações, né, do sindicato, que nos foi colocado um programa de necessidades, nós fizemos o projeto de diversos edificações. Então, começando pela portaria, né? Então, acesso à sede com uma portaria. Essa portaria ela já vai se integrar junto com uma casa de um caseiro, né? Que ficaria responsável pela segurança e pela manutenção da sede. Avançando, nós temos um salão de festas, né? O salão de festas iria comportar 800 pessoas, banheiros, cozinha, etc. Além disso, temos espaço para churrasqueiras, né? São 8 churrasqueiras, totalizando 120 pessoas que podem se utilizar dessas churrasqueiras ao mesmo tempo. Depois temos uma área de churrasqueira e vestiários, né? Essa área ela seria uma área que iria propiciar espaços para a área de esportes, né? Então, as pessoas que iriam utilizar o futebol de 7, então temos futebol de 7, temos vôlei de praia, temos cancha de bocha, temos quadra poliesportiva. Todos esses equipamentos iriam se beneficiar de um vestiário, né, que também foi projetado. Além, né, da área das piscinas, né, então é uma grande área de piscinas com piscina semiolímpica, com piscinas infantis, além de vestiários e salas para receber o público das piscinas. Então é por aí o trabalho. Não, eu já fico pensando já na finalização. Eu quero tomar banho nessa piscina, quero jogar bola, quero fazer festa lá no condomínio. Mas olha só, deixa eu dizer uma coisa. Quantos carros tem um planejamento de estacionamento para quantos veículos, não? Tem, são 200 veículos, né, que nos foi solicitado, a gente cumpriu com o que foi pedido, né, o que o sindicato pediu. São 200 veículos automóveis. E são outros 6 ônibus, né? Um ônibus normal de 46 a 50 lugares. Então, existe toda essa área para estacionamento. Uma ampla área de lazer, né? Aqui, 6 quilômetros do centro da cidade de Pelotas. Legal. Já tem, em cima do terreno, já tem um esqueleto do salão de festas, né? Isso. Existe uma pré-existência, que é o esqueleto do salão de festas, né? Estrutura de concreto e fechamento de telhado. E existe apenas isso na área do terreno. A gente se utilizou dessa pré-existência, né, para a partir de então criar e revestir o salão de festas, né, e o resto das edificações vão ser construídas posteriormente, né, agora com o decorrer do processo. Certo, a gente está em contato aqui com o Fossati, o Francisco Fossati, que fez parte da comissão, porque foi criada uma comissão dentro do sindicato, formada aí pelos coordenadores da entidade, para tocar essa segunda fase. Ontem, na entrega do projeto pelo Henry, lá para os coordenadores da entidade, o Fossati deixou claro, assim, né, a sua satisfação de estar entregando essa segunda fase aí do projeto, né, parabenizando a categoria pela entrega. A gente vai estar divulgando fotografias seguidas sobre o ato de ontem. Ainda hoje quero ver se a gente coloca isso no site. Eu queria, Henry, que deixasse o teu contato, teu telefone, onde fica o escritório, para que os nossos ouvintes da Rádio Com possam fazer um contato. Daqui a pouco tem alguém, alguma associação, alguma entidade querendo fazer um projeto dessa magnitude, né? E pra gente colocar esse material aí à disposição de quem estiver nos escutando. Bom, meu nome é Henry, né, Henry Gelling. Eu sou arquiteto urbanista. No nosso escritório nós desenvolvemos projetos arquitetônicos de interiores, execução, regularizações e também trabalhos de imagem, né, renderizações 3D. O meu contato telefônico é 98101-4298.
Repete para nós aí. 98101-4298. O meu escritório se situa na Almirante Barroso, 1797, apartamento 502. Muito bem. Quer repetir o endereço? É importante. Essas coisas de rádio a gente frisa e frisa novamente. Almirante Barroso, 1797, 502. Eu estou disponível, então, pelo telefone também, para em contato. Regularizações, principalmente, povo. Além dessa parte arquitetônica, também trabalha com a regularização de terrenos, de obras que estão com alguma pendência. Sim, fazemos todos esses tipos de trabalho também. Certo. Tem um site? Não, o site está em desenvolvimento. Isso, certo. Tá certo. Olha, queria agradecer a tua participação, Henrique, aqui no ASFEPEL Comunidade. Os microfones da Rádio Com e do ASFEPEL Comunidade sempre à disposição. Qualquer tipo de informação, a gente sabe que vai ter muito contato ainda, porque a segunda fase, a entrega dos projetos, a parte técnica mesmo, né, foi entregue. Agora vem a parte de produção. Mas, na verdade, vai ter que te envolver até o final do projeto, porque está ensinando a planta, né? Claro. Aí esses documentos, a gente vai ter muitos contatos. Provavelmente a gente vai estar conversando novamente sobre a sede campestre do sindicato, mas por hora queria te agradecer a participação aqui no ASFEPEL Comunidade e colocar à disposição. Muito obrigado, Jorge. Estou sempre à disposição aí para vir aqui. Foi um prazer ter passado esse momento com vocês. Queria agradecer a todos os ouvintes. Desejar uma boa tarde. Muito bem, então o Henry Gelling fazendo parte aqui do ASFEPEL Comunidade, contando um pouquinho dessa história, né, na montagem, entrega dos documentos da sede campestre lá do sindicato. Vamos fazer o seguinte, quando são 15h32, você está muito bem ligado na Rádio Com, temperatura na casa aí dos 30 graus Celsius. Vamos ao rápido intervalo e já voltamos com muito mais informações aqui no ASFEPEL Comunidade. A APECAM acredita que com sua cooperação é possível estender a mão às milhares de famílias que lutam contra o câncer e levar a solidariedade ao lar dos que necessitam. Através de orientação médica e psicológica, remédios, alimentação e outros benefícios, ajuda a pessoas com câncer em diversas cidades. A APECAM atua através de doações da comunidade. Estenda sua mão e seu coração a esta causa. Acredite na vida. Comunicação é um direito de todos e a informação aqui é prioridade. Um novo jeito de ouvir rádio e de pensar o mundo. www.radiocom.org.br. Fechamento de agências do Banco do Brasil preocupa clientes. Ao todo, 402 agências serão fechadas e outras 379 transformadas em postos de atendimento. A reestruturação inclui ainda a saída de mais de 9 mil funcionários por meio do plano de incentivo à aposentadoria. Em Pelotas, a agência Anchieta deixará de atender o público a partir de fevereiro de 2017. O aumento da demanda em outros locais deve acarretar em um maior tempo de atendimento, ocasionando transtornos para funcionários e clientes. A falta de responsabilidade social do Banco do Brasil fica clara ao anunciar mudanças tão bruscas no momento em que a economia brasileira passa por forte retração da atividade econômica, elevação do desemprego e queda na renda das famílias brasileiras. Sindicato dos Bancários de Pelotas e Região, em defesa das estatais e dos serviços públicos. Programa Contraponto. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. Na contra-informação aos grandes meios de comunicação. Rádio Com 104.5 FM. A voz da comunidade está no ar. Muita gente lutou para que as pessoas com deficiência física, intelectual, visual, auditiva ou múltipla tivessem suas garantias de cidadãs respeitadas. Nesse ponto, as leis brasileiras estão entre as mais avançadas do mundo.
Nossas leis asseguram a inclusão nas escolas de todas as crianças com quaisquer níveis de deficiência, além de reabilitação, formação profissional e outros direitos fundamentais. O direito ao trabalho, tanto no setor público como no privado, é uma realidade que se consolida a cada dia, independente do tipo de deficiência. E atenção para uma coisa muito importante: qualquer discriminação ou não cumprimento dessas leis deve ser denunciado. Procure o Ministério Público ou Disque 100. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer lugar do Brasil. Na nossa rádio, direitos humanos são de todos nós. É assim que a gente vai conquistando o nosso direito à cidadania. Aqui na Rádio Com e o programa ASFEPEL Comunidade, sempre nas ondas livres da Rádio Com, viu? É a rádio que está aqui para fazer o contraponto da informação, viu? Você escuta nos veículos convencionais, é importante que você tenha vários lados, até para você ter a opinião sobre os fatos que estão ao nosso redor. O ASFEPEL Comunidade, você sabe, tem sempre com oferecimento do Sindicato dos Servidores Federais em Educação de Pelotas e Capão do Leão. A sede do sindicato fica ali na rua 15 de novembro, número 262, no centro da cidade de Pelotas. O telefone de contato é o 3278-6116. 3278-6116. Os e-mails lá do sindicato são asufepel@gmail.com e asufepel2@gmail.com. Olha, no dia 30 de março de 2017, um dia antes do grande ato nacional contra a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, contra a retirada de direitos, o sindicato ASFEPEL esteve no centro da cidade fazendo esclarecimentos à população e colhendo assinaturas contra a PEC 287, a proposta de emenda à Constituição 287 de 2016, a famosa proposta de reforma da Previdência.
E o texto lá publicado no site do sindicato traz as seguintes informações. A reforma da Previdência do governo Temer é um desrespeito para com a sociedade brasileira. O sindicato Asufepel, que participa junto a outros sindicatos da Frente Brasil Popular de Pelotas, esteve no centro do município na tarde desta quinta-feira, convocando os pelotenses para a manifestação que acontecerá em todo o Brasil neste 31 de março de 2017, solicitando assinaturas contra este maléfico projeto. Importante salientar a boa recepção dos trabalhadores e o número expressivo de assinaturas colhidas pelos sócios da entidade. De uma maneira geral, a comunidade expressou indignação com as medidas apresentadas pelo governo. A proposta de emenda à Constituição, a PEC 287 de 2016, tinha prazo estabelecido de votação para o mês de abril, porém, com a pressão dos atos de protesto, a proposta ficou sem data para tramitar na Câmara Federal. Estes e outros textos podem ser acompanhados lá no site do sindicato, através do endereço eletrônico, o www.asufepel.com.br. Segundo encontro regional de aposentados, a Asufepel convida trabalhadores para uma reunião. Nesta última quinta-feira, foi realizado no sindicato Asufepel a reunião mensal dos aposentados. Entre os temas, alguns foram destaque: proposta de reforma da Previdência, conjuntura política nacional, ato de protesto de 31 de março e plenária estatutária da FASUBRA. Itens que foram abordados com o intuito de informar, mas também de fazer com que os servidores e as servidoras se juntem à luta e assim fortaleçam a resistência em defesa dos direitos sociais e trabalhistas. Ao final, o segundo encontro regional de aposentados, que será realizado em Porto Alegre entre os dias 18 e 22 de abril de 2017, teve a atenção necessária. Assim, a coordenação do Asufepel convidou os trabalhadores e trabalhadoras aposentados presentes na reunião ou não da UFPEL para participar de uma reunião no dia 5 de abril, quarta-feira próxima, a partir das 16 horas, lá na sede central da entidade. Vamos de mais um galdeirismo aqui na Rádio Com, Asufepel Comunidade, quando são 15 horas e 45 minutos. Você muito bem ligado no Asufepel Comunidade. Você sabe que pode acessar a Rádio Com através do endereço, o www.radiocom.org.br ou através das ondas sonoras de rádio. Que bonito isso. Jorge Malhão, que nos escuta, nosso mestre lá da Universidade Católica de Pelotas. Vamos lá. O rádio Jorge Malhão tem a mania de chamar as ondas sonoras de rádio, aquela voz entonada, viu, Chico Fernandes? Muito bem, como diz ele, fica sintonizado então em 104.5 FM. E já voltamos aqui na Rádio Com.
quem está ao telefone conosco, falando ao vivo aqui na Rádio Com. Eu dizia há pouco da presença da comissão, formada lá pelos diretores do sindicato, que estão tocando aí a obra da sede campestre. Fossati, há pouco esteve conosco aqui o Henry Gelling, ele que é o arquiteto, né, responsável aí por ter entregue ontem a parte técnica aí da sede campestre do Asufpel. Perguntei para ele detalhes de como vai ser montado o projeto, por exemplo, o que a sede irá oferecer. E a ti, Fossati, eu gostaria de perguntar sobre a satisfação de ter a segunda etapa concluída, Fossati. Boa tarde, ouvintes da 104.5, programa Despertar a Comunidade, perfeito, é isso? Isso aí. E dizer para os nossos ouvintes, né, principalmente para os sócios do sindicato, que nós concluímos a segunda etapa recebendo todos os projetos propostos, né? São mais de 100 pranchas, então, inclusive eu estava agora há pouco ainda assinando elas na quantidade, que precisam de mais de uma assinatura. Os projetos foram entregues exatamente de acordo e no tempo, conforme o contrato que se fez com o arquiteto Indy, que na época a gente fez uma consulta com vários arquitetos e escritórios de arquitetura, passando para eles o nosso levantamento de necessidades, para que eles pudessem nos dar um orçamento. Com base no retorno desses profissionais, nós fizemos uma consulta aqui com uma colega aposentada, que eu gostaria muito de agradecer a participação dela nesse processo, que é a arquiteta Olívia Lopes Ferreira. Ela na parte mais técnica, ela nos ajudou a fazer a escolha de qual profissional apresentava a melhor proposta, o melhor conteúdo de proposta, né, desconsiderando no primeiro momento o valor cobrado. Casualmente, o arquiteto Henry Gelling, que é um arquiteto formado há pouco tempo, ele teve uma proximidade muito grande dos nossos anseios aqui na proposta que ele fez para a execução desses projetos, né? A arquiteta Olívia, então, nos ajudou muito nisso, ela observou bem a questão do que seria entregue para o Asufpel e as condições que seriam entregues nesse material. Então ela fez a escolha, nos passou a informação dizendo que a proposta que melhor atendia as nossas necessidades e de forma mais completa seria do arquiteto Henry Gelling, né, que esteve presente agora há pouco no programa. Dos pontos que nós tratamos inicialmente com o arquiteto Aldrovando e ouvintes foi o seguinte: foi adquirida essa sede campestre em meados de 2014. Dentro desse mesmo ano, foi adquirido um galpão pré-moldado, que com as dimensões de 20 por 50, então aproximadamente 1.000 metros quadrados, né? E já foi colocado um telhado lá. Bom, então nós temos um galpão, um esqueleto, com telhado, não existe mais nada. Além do poço, um poço artesiano, a documentação está tramitando numa empresa de Canoas que fez a perfuração para nós. A regularização desse poço está em andamento também lá nos órgãos de Porto Alegre, né? Que é a Outorga, que nos dá a autorização para utilizar essa água. Quanto aos projetos, desde o início nós apresentamos por aí então as nossas necessidades, tudo que nós gostaríamos que tivesse, né, à disposição dos nossos sócios, à nossa disposição na sede campestre, e que a gente queria assim, que fosse custo-benefício, né, em primeiro lugar, né, que é um projeto ousado, é um projeto muito ousado, porque a estrutura, nós temos aproximadamente em torno de 1.400 sócios titulares, né? Se nós formos contar com os dependentes desses sócios, talvez a gente chegue aí próximo a 6.000, 7.000 usuários, prováveis usuários da sede campestre. Por isso, um projeto ousado, é um projeto grande, né? Ele é grandioso, ele não é faraônico, mas ele é grande dentro dessa estrutura, que é para poder atender essa demanda, né? Então a gente tem os nossos sócios, mas seus dependentes, se todos resolverem no mesmo dia estarem lá, a gente precisa ter as condições de receber então os nossos sócios para que eles possam aproveitar a estrutura da sede campestre, né? Que vai conter um salão de festa, a recepção com casa do caseiro, nós temos quiosques com churrasqueiras, nós temos a parte
de quadras, né? Quadra poliesportiva, quadra de vôlei, caixa de bocha, futebol de 7 com vestiários, churrasqueiras também, e a área de lanches. Nós temos a área das piscinas, a piscina com as dimensões aproximadas de uma piscina semiolímpica. Nós temos prainha, para quem gosta de botar uma cadeira profundidade abaixo de 40 centímetros, né? Pode botar cadeiras, crianças brincar, tem as piscinas infantis. Né? Então a gente tem uma área grande e as nossas ideias de distribuir a academia ao ar livre também, né? De distribuir essa estrutura dentro da área de aproximadamente 6 hectares e foi adquirido então no ano de 2014. A gente teve um processo muito grande de discussão que começou em 18 de abril de 2016, na identificação das necessidades, né, lá da sede campestre. No dia 19 de outubro nós assinamos então um contrato com o arquiteto e através dele foram contratados os outros profissionais para fazer os projetos complementares, que são os projetos hidrossanitário, projeto elétrico, hidrossanitário, elétrico, civil, né, a parte estrutural das piscinas, o engenheiro agrícola também fez todo o levantamento topográfico. Agora vai ser feita a marcação da obra e a partir da marcação será então chamado novamente esse engenheiro agrícola para fazer a sondagem do solo, para fazer uma análise do solo, que é o que vai nos dar a garantia, a solidez nas estruturas, né, na parte estrutural, que é a base de todas as edificações que estão sendo propostas lá. No decorrer desse tempo, com várias reuniões, a gente sempre deixou muito claro assim para ele que a gente gostaria de que as pessoas, quando cheguem na sede campestre, elas gostem e queiram estar lá. Né? Que tem que ser um atrativo bom. Isso nem sempre significa um custo muito alto. Né? Então a gente gostaria de ter as coisas com qualidade e no menor custo possível. E inclusive eu quero agradecer aqui o profissionalismo, não só do Henry Gelling, né, que nos acompanhou, podemos dizer, o nosso arquiteto desse projeto, a todos os profissionais envolvidos que entenderam a ideia inicial. Certo? A gente só quer agradecer esse profissionalismo deles, porque os projetos que nós recebemos aqui ontem, né, em reunião de direção, eles contemplam todas as necessidades que a gente tinha proposto no início desse trabalho. Ontem mesmo eu fiz um documento, né, então recebendo oficialmente, definitivamente a parte de projetos, e aí, como falou no início, a gente encerra aqui com essa comissão a segunda etapa da sede campestre, que seria justamente essa de proporcionar a confecção de todos os projetos arquitetônico executivo e os complementares. A partir de agora, Delvan, talvez seja uma pergunta, uma curiosidade dos nossos sócios, quando a gente também aqui, a gente está trabalhando nisso desde 18 de abril de 2016, estamos fechando um ano, né? Um período que foi muito grande, muitas discussões, né? A gente precisa ter uma responsabilidade muito financeira, muito grande também, né? Dentro do que vai ser executado lá. Então existe uma angústia nossa, e com certeza dos nossos sócios, saber quando é que aquilo vai ficar pronto, né? Bom, agora nosso segundo momento, inclusive o pessoal da direção está reunido agora aqui, tratando de outro assunto, mas nós temos um ponto de pauta, que é justamente a formação de uma nova comissão para que, com base nesses projetos que foram recebidos ontem, possa ser dado início à busca por orçamentos, algumas coisas até nós já temos adiantado, né, para poder começar a executar, então, de fato, as obras propostas nesses projetos lá na nossa sede campestre. Como eu disse também, é um projeto grande, tá? Ele demanda de certo tempo. Nossa ideia, eu me lembro na festa de final de ano, lá em dezembro, que eu anunciei que eu gostaria muito de ter todas as condições de que a próxima festa de final de ano a gente pudesse, então, oferecer aquele espaço do salão para os nossos sócios, a gente fazer uma festa grande e bonita lá no nosso salão de festa. Só que a gente está trabalhando para isso, né? Nós corremos contra o tempo, que é uma coisa que nós não temos muito para executar tudo isso até o final do ano, mas eu espero que alguma parte dessa estrutura a gente já consiga ter pronta lá, para que os sócios possam, então,
aproveitar, né, esse investimento. Não esquecendo a importância, a gente tem falado bastante sobre esse projeto da sede campestre, por ele ser muito grande, a gente fala muito e tem a ver com o envolvimento de todos também muito grande, principalmente o pessoal da comissão. Mas nunca esquecendo que o nosso ponto principal, o nosso ponto mais forte é a parte sindical e a luta de toda a classe trabalhadora. Muito bem, depois dos esclarecimentos do Francisco Fossati, ele que é coordenador da pasta administrativa e financeira lá do sindicato, também compõe, que fez parte aí da comissão, este segundo momento da construção da sede campestre do sindicato. Fico sem perguntas, todas as questões foram respondidas, viu, Fossati? Gostaria de te agradecer aqui a participação no programa que nós fizemos dedicado à sede campestre do sindicato, porque as pessoas nos perguntam quando é que vai ficar pronto, porque as pessoas elas não entendem que existe toda uma estrutura que deve ser montada, respeitando prazos, e isso, claro que falasse um ponto muito importante, o sindicato é feito de lutas sociais, de lutas pelo trabalhador. Nós vivemos um momento diferente na conjuntura nacional, então há de se entender esta parte. Queria te agradecer pela participação aqui, viu, Fossati? Eu que agradeço a oportunidade, Roberto, por ter passado essas informações na 104.5, no nosso programa, né, semanal, a Sufepel Comunidade. Para mim é uma honra, um prazer, sempre estou disponível, estou às ordens, e deixar um convite também para os nossos sócios que quiserem ver alguma coisa dos projetos que a gente tem aqui, que nós estamos à disposição, né? Então, a partir das 13h30, 14 horas, os diretores estão sempre presentes no sindicato, né, e que fiquem à vontade, né? Se quiserem dar uma olhada, a gente está à disposição para mostrar e poder explicar o andamento do que foi feito até agora. Uma boa tarde a todos e obrigado pela oportunidade, Ana. Tá certo, grande abraço, foi o Fossati, que participou ao vivo, direto lá da sede campestre do sindicato, aqui no programa A Sufepel Comunidade. Terminando o programa Sufepel Comunidade desta terça-feira, 4 de abril de 2017, com última informação, na sexta-feira, a partir das 14 horas, tem uma audiência, não bem uma audiência pública, ele está chamando de diálogo com o senador Paulo Paim, ali na Câmara de Vereadores de Pelotas, a partir das 14 horas, então aí, o senador Paulo Paim vem a Pelotas para fazer um diálogo sobre a Previdência e o desmonte do Estado brasileiro. Todos convidados lá para a Câmara de Vereadores a partir das 14 horas, conversar com o Paulo Paim sobre a reforma da Previdência e essas tentativas aí do governo de aniquilar aí com os direitos dos trabalhadores brasileiros. Terminamos o programa Sufepel Comunidade, voltamos na próxima terça-feira com muito mais informações. Agora são 15 horas e 58 minutos, temperatura na Grande Princesa do Sul na casa dos 30 graus Celsius. Um grande abraço e até a próxima.